Olá, eu sou o Thiago Coutinho Nakazone, tenho 18 anos e recentemente eu fui aprovado no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Pernambuco pelo SISU. Eu também fui um dos 53 alunos do Brasil que tiraram nota 1000 na redação do Enem 2019 e eu fiquei extremamente feliz com esses resultados. Eu acredito que a importância dos pais nesse processo é enorme. Então, eu sempre fui um garoto bem curioso, então assim, sempre fui bem observador. Meus pais até dizem que eu demorei muito a começar a falar, mas aí quando eu comecei a falar, eu já comecei falando bastante. Então assim, desde a infância eles sempre me levaram a livrarias, a contação de história. Eu gostava muito de mapas, atlas, umas coisas cheias com bastante figuras e tal. E assim, nos estudos, quando eu era mais novo, minha mãe, ela sentava na mesa, me ajudava a estudar, ia me auxiliando nas tarefas, e aí quando eu fui ficando mais velho, meu pai que começou a assumir essa função. Então, no fim de semana eu costumava muito, meu pai assim, sempre gostou muito de ler, e ele gostava muito de me trazer à livraria, aí de vez em quando tinha alguns eventos de contação de história e tal. Então, eu acredito que os pais eles precisam também ser compreensivos com os filhos em relação, por exemplo, a um horário de estudo. Eu, como eu estudava durante a minha manhã inteira, chegava em casa cansado, porque eu já tinha prestado atenção nas aulas, então eu não conseguia chegar diretamente em casa e para o meu quarto e estudar. Eu precisava também de um tempo de descanso, muitas vezes era a tarde inteira, e eu só conseguia estudar bem à noite. Então, com o passar do tempo, meus pais começaram a entender isso e começaram também a me dar essa liberdade, porque era uma coisa que era melhor para mim. Então eu estudava durante a noite, porque também às vezes era um momento de mais silêncio, eu conseguia me concentrar melhor. Então tudo isso, acho que também é ter esse respeito, também a questão do silêncio também acaba ajudando bastante na concentração, enfim, tudo isso contribui. Então, quanto a mim, desde pequena eu sempre gostei muito dessa questão de prédios, de construção e tal. Eu lembro que eu desenhava bastante isso. E assim, eles já me falaram, você tem cara que deve ser engenheiro civil no futuro, né? E assim, eu fui com essa ideia pronta na minha cabeça. Mas aí quando eu fui ficando mais velha, eu percebi que não era realmente a construção em si, mas enfim, os detalhes, a questão do planejamento do espaço. E por isso que eu acabei optando por arquitetura. Então assim, eles no início tiveram um pouco assim de resistência, mas aí conversando com eles, eles acabaram entendendo essa minha vontade. Porque às vezes os pais depositam toda uma esperança que eles têm nos filhos, mas isso não corresponde à vontade própria deles, entendeu? Então assim, eu acho que é muito importante que a pessoa escolha um curso que ela realmente goste e que vá se sentir satisfeita nessa profissão. Eu acredito que o diálogo é extremamente importante nesse processo, até porque são gerações diferentes dialogando, né? Então cada uma tem um pensamento diferente. Então, muitas vezes, os pais têm aquela opinião formada que, meu filho tem que fazer medicina, direito, engenharia, e acabam menosprezando outros cursos, né? E que não é assim. Eu acho que o mundo está mudando muito, novas profissões vão surgir, então assim, eu acredito que tem oportunidade para outros cursos também. Então assim, o diálogo é de extrema importância, até para que o próprio filho possa expressar esses seus sentimentos e os pais eles precisam ter essa compreensão, eles precisam também saber ouvir. Isso é uma etapa muito complicada, muito estressante, em que é colocada uma responsabilidade muito grande sobre pessoas ainda jovens. Então assim, eu acredito que todo esse suporte, todo esse diálogo, todo esse apoio dos pais é muito importante nesse processo para que o filho consiga passar por essa etapa com mais facilidade. Uma coisa que ter um emocional bem estruturado, trabalhar essa questão psicológica, emocional é muito importante, até porque são provas muito extensas, são provas cansativas, então você pode estudar, se preparar bastante, mas só que na hora da prova, se você for muito ansioso, isso pode acabar te desestruturando na hora da prova e não vai ser o seu conhecimento, não vai ser ali no seu conhecimento que vai estar o problema, mas sim justamente nessa questão do emocional, então trabalhar isso também é muito importante. Então eu queria, por fim, agradecer aos meus pais, aos meus familiares, porque eles foram muito compreensivos comigo, sempre buscaram me ajudar, sempre estiveram abertos ao diálogo, a ouvir, enfim, eu acredito que isso seja muito importante e eu sou muito agradecido por eles, por tudo isso.
sempre por me incentivarem, sempre por me ajudarem quando eu precisei. Enfim, só tenho a agradecer, de verdade. E assim, aos outros pais, o recado que eu deixo é que eu, na posição de filha, né, que passei por esse processo no ano passado, é que vocês estejam abertos com seus filhos, consigam dialogar com eles, o apoio é muito importante, porque assim, é uma fase complicada, né, mas que com o apoio de vocês pode se tornar mais fácil.